Meus irmãos, o que nós esperamos de Jesus? O que é que você espera de Jesus Cristo? Há várias concepções e visões diferentes a respeito de Jesus. Muitos esperam um Jesus milagreiro. Muitas pessoas buscam a Jesus Cristo somente para ver milagres ou somente porque querem milagres dele. Outras pessoas buscam um Jesus Cristo sem poder. É interessante, mas há muitos cristãos céticos. Parece algo incompatível, mas isso existe. Cristãos céticos, cristãos que não creem no poder de Jesus Cristo, nem na sua graça. Há muitos que esperam de Jesus Cristo prosperidade. Eles buscam Jesus para obter prosperidade. Há aqueles que buscam Jesus para que Jesus faça tudo o que eles querem. Eles esperam que Jesus cumpra todos os seus desejos, como se Jesus Cristo fosse um gênio da lâmpada. Eles esperam que Jesus lhes dê prosperidade, esperam que Jesus os livre do mal. Eles esperam tudo de Jesus, mas eles mesmos não estão dispostos a fazer nada por Jesus, nada pelo reino de Deus. Nos dias de Jesus Cristo, haviam visões e concepções diferentes. Pessoas que esperavam coisas diferentes, da pessoa de Jesus Cristo. Havia um grupo, por exemplo, chamado de grupo dos Zelotes. Eles eram uma facção judia, e eles esperavam que Jesus Cristo se revoltasse contra Roma. Eles esperavam que Jesus Cristo se levantasse contra Roma. Os zelotes esperavam que Jesus Cristo liderasse uma revolta armada contra o governo romano. Esperavam que Jesus lutasse com escudos e espadas e reinasse num trono de ouro em Jerusalém. Não somente os zelotes esperavam isso, mas olhando para as Escrituras, nos parece que os discípulos também esperavam coisa semelhante de Jesus Cristo. Havia entre os discípulos aqueles que esperavam que Jesus Cristo se levantasse contra o governo de Roma numa revolta armada. E é interessante porque mesmo após a morte de Jesus Cristo, após sua crucificação, ressurreição, mesmo após a sua ressurreição, muitos discípulos ainda continuavam esperando isso, continuavam esperando que Jesus Cristo, após sua ressurreição, liderasse uma revolta armada contra Roma. Mas havia um outro grupo, o grupo dos fariseus. Esse grupo esperava que Jesus Cristo fizesse cumprir toda a lei. O grupo dos fariseus esperava que Jesus Cristo obrigasse o povo, ou levasse o povo a obedecer toda a lei, todos os mandamentos de Moisés. Os fariseus esperavam que Jesus Cristo fizesse o povo andar pelo caminho do olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, meus irmãos, não satisfez o interesse de nenhum desses grupos. Jesus não satisfez o interesse do grupo dos zelotes, nem o interesse do grupo dos fariseus. Jesus não satisfez, e talvez por isso ele foi crucificado, e quando estava na cruz, não havia ninguém ao lado dele. Muitos hoje esperam um Jesus da prosperidade, um Jesus que traga prosperidade. Mas quando a prosperidade não vem, quando essas pessoas percebem que Jesus não veio para satisfazer as suas satisfações carnais, eles abandonam Jesus. Muitos esperam um Jesus que os ame como eles são. O Jesus que os ame como eles são. Eles esperam um Jesus que não exija nenhuma renúncia de pecados. Mas quando eles vêm à igreja e começam a ouvir a palavra, e quando o pecado começa a ser confrontado, então eles percebem que Jesus exige arrependimento, exige renúncia, abandono de pecados. Quando eles percebem que o caminho é estreito e que é preciso perder a vida para encontrá-la. Quando eles percebem que Jesus exige que se abandone o mundo, então eles crucificam Jesus
para si mesmos. Não crucificam Jesus literalmente, mas crucificam Jesus para si mesmos, dizendo, não quero esse Cristo para mim, eu quero um Cristo que me ame como eu sou, um Cristo que me ame com os meus pecados. Agora, meus irmãos, e você, o que você espera de Jesus? O que você tem esperado de Jesus Cristo? De fato, eu não sei o que você tem esperado de Jesus, mas eu quero dizer nessa noite algumas coisas que você pode esperar de Jesus. São coisas que, analisando a Escritura, eu sei que nós podemos esperar de Jesus, coisas que nós devemos crer que Ele realmente fará e coisas que nós devemos crer que Ele realmente pode fazer. Quando nós olhamos aqui para Mateus capítulo 6, venha o teu reino. Primeira coisa que nós podemos esperar de Jesus é que Ele pode reescrever a história da nossa vida. Essa é a primeira coisa. Jesus, Ele pode reescrever a história da nossa vida, Ele pode reescrever a minha história, pode reescrever a sua história. O Jesus que eu espero, meus irmãos, é poderoso para mudar o curso da vida. A vida de muitos é como um barco sem leme, sem direção, um barco desgovernado à deriva do mar da vida. Agora, quando Jesus Cristo entra no nosso barco, quando Ele entra em nosso coração, Ele dá direção. Ele dá direção porque Ele assume o leme e Ele sabe qual a direção certa a dar à nossa vida. E quando nós entregamos a vida a Jesus, aí de fato nós podemos confiar. O apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Paulo estava dizendo, ou Paulo está dizendo, quando nós lemos esse texto, que quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa é recriada. É como se, para Deus, o indivíduo passasse a existir a partir daquele momento, todas as coisas velhas ficam para trás. Assim, aquele que bebia, não bebe mais. O que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. O que vivia irado, já não vive mais se manifestando dessa forma, mas agora se manifesta com mansidão. O que vivia cansado, agora vive com vigor, porque Jesus faz tudo novo, Ele reescreve a nossa história. Quando o reino de Deus chega até nós, tudo se faz novo na nossa vida. Quantos testemunhos nós temos entre nós mesmos, irmãos nossos, que foram transformados pelo poder do Evangelho. Irmãos nossos que viviam no pecado, mas que agora estão fazendo a obra no Senhor. Irmãos nossos que viviam na sarjeta do pecado, no lamaçal do pecado, passando a vida, o dia, a noite no pecado, infelizes com um vazio no peito, mas agora, transformados por Jesus, vivem para servi-lo. Jesus Cristo é aquele que renova todas as coisas, aquele que renova e reescreve a nossa história. E Jesus, meus irmãos, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para reescrever a história de um homem, a história de uma mulher. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no Evangelho de João diz que todos aqueles que o receberam também receberam poder para serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome. Quando nós olhamos para o Evangelho, para os Evangelhos, nós vemos que quando o reino de Deus chegava até uma pessoa, através de Jesus Cristo, a vida dessa pessoa era completamente transformada. Temos, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 8, temos vários exemplos disso. Temos um leproso aqui que teve a sua história reescrita por Jesus. A lepra, que era um sinal do pecado naquela época, esse homem foi limpo por Jesus, transformado por Jesus. Temos também a sogra de Pedro, que foi curada por Cristo. Talvez havia incredulidade no coração daquela mulher, nós não sabemos,
Mas o fato é que uma vez curada por Jesus, ela teve a sua história reescrita, redirecionada. Tantas pessoas tiveram a história reescrita por Cristo. Eu tive a minha história reescrita por Jesus, transformada por Jesus. Muitos aqui também, mas a questão é e você? Jesus tem mudado a sua vida, Ele tem transformado a sua vida. O reino de Deus tem chegado a você. Não importa quão trágica seja a história de um homem, Jesus tem poder para reescrevê-la. Ele nos faz novas criaturas. Todas as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Isso, irmãos, acontece quando o reino de Deus chega para nós. Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa que nós notamos aqui e que nós podemos esperar de Jesus. Podemos esperar que Ele renove a nossa vida. Podemos esperar que Ele renove a sua história, a nossa história, manifestando em nós o reino de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, e que talvez faz parte daquilo que tem fomentado o nosso dia de hoje, é que Jesus é aquele que pode transformar a nossa sociedade. Se nós olharmos aqui para Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós cristãos esperamos, ansiamos, desejamos. É isso que a nossa nação espera, que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus seja feita em nossa nação, e assim como a vontade de Deus acontece no céu, que ela aconteça também na terra, que ela aconteça em nossa nação, em nossa cidade. Essa é a nossa oração. E eu creio, meus irmãos, e nós devemos crer juntos, que Jesus Cristo, Ele pode transformar um país inteiro. Um país inteiro. E existem muitos registros de transformações sociais, na Bíblia e na história. Nós vemos o próprio povo de Israel, quantas vezes o povo de Israel caiu em pecado, quantas vezes o povo de Israel caiu em corrupção, mas Deus, pela sua graça e pelo poder do seu Espírito, renovou a nação de Israel. Nós vemos também a cidade de Nínive, uma cidade mergulhada no pecado, um povo que era contra Deus, mas que através da pregação de Jonas, pelo poder do Espírito Santo, Nínive foi transformada. Vemos também na história a transformação da cidade de Genebra, quando João Calvino instala ali a sua escola, e aquela sociedade foi totalmente transformada, uma sociedade corrupta que foi totalmente transformada no século XVI. Quantas transformações, quantas vezes Deus tocou na história e mudou e redirecionou a história de um povo. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus que está nos céus, distante, pelo contrário. Ele é um Deus que está nos céus, mas que Ele toca aqui na terra, Ele muda a nossa história, e pode mudar a história de uma nação inteira. A transformação de uma sociedade começa com a conversão dela. E conversão é volta, conversão é retorno, e o nosso povo precisa disso, precisa voltar-se para Deus. Por isso nós lemos no Salmo 33, versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Salmo nos ensina, o Salmo nos inspira a orar e a esperar em Deus, que transforme a nossa nação. Por um lado, nós sabemos que quando a Bíblia diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, nós sabemos que Deus tem uma nação espiritual, o povo dele espalhado por todas as nações. Por outro lado, nós temos também o entendimento de que
se o Brasil se converter, se o Brasil se voltar para Deus, a nossa nação será uma nação feliz. Nós sabemos, nós conversamos todos os dias sobre o potencial da nossa nação. A nossa nação, irmãos, é uma nação rica, uma nação para ser feliz, uma nação que produz muito pão, mas é uma nação distante do Senhor, uma nação sob maldição, uma nação que precisa de libertação, que precisa de cura, uma nação que precisa conhecer Deus como seu Senhor. E se nós queremos uma nação melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, então nós temos que orar para que Deus converta não só os governantes, mas para que Deus converta os moradores da nossa nação. Nós temos que orar, porque somente Deus pode tocar os corações, meus queridos. Somente Deus pode tocar no âmago do problema, que está no coração dos homens. Nós temos que orar para que Deus nos dê governantes que se voltam para Ele, governantes convertidos no sentido de que se voltam para Ele. E é somente assim que nós vamos ver a corrupção acabar, o tráfico acabar, o egoísmo acabar. Vamos ver geração de empregos e justiça. E isso é possível, porque tudo é possível ao nosso Deus, e para Ele nada é demasiadamente difícil. Como cristãos, nós temos que ter esperança, nós temos que sonhar com uma sociedade melhor, mais justa, e só haverá uma transformação em nossa nação quando nós abandonarmos os nossos pecados espirituais, imorais, idolatrias, luxúrias, corrupções que estão no coração do povo brasileiro. Será, meus irmãos, que nós podemos esperar isso do Senhor? Com certeza isso nós podemos esperar. Podemos esperar que Deus transforme a nação brasileira, porque a palavra dele nos dá esperança a respeito disso. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa nação está enferma. E não pensemos nós, irmãos, que aqueles que serão eleitos, que eles poderão fazer por si mesmos algo pela nossa nação. Não poderão. Se eles não forem instrumentos nas mãos do Redentor, tudo vai continuar como está. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. No Brasil nós temos o melhor, mas não temos comido do melhor dessa terra, porque não temos ouvido, não temos dado ouvidos ao nosso Deus. São promessas da palavra, são promessas de transformação, são promessas de esperança, são promessas nas quais nós podemos esperar, porque está escrito: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando nós pregamos o Evangelho, não pregamos apenas para que alguém se converta, pregamos para que o reino de Deus venha, pregamos para que o reino de Deus alcance e traga transformação a pessoas e também para a sociedade. Por fim, meus irmãos, quando nós olhamos, venha o teu reino, podemos ter a esperança e a fé de que Jesus vai reescrever a história da nossa vida, porque a transformação começa por nós. Podemos ter a fé e a esperança de que a nossa sociedade vai ser transformada, mas a nossa grande esperança, de fato, é na chegada do reino, trazendo uma transformação em todos, pelo poder
de Deus. Esse versículo que faz parte da oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, pedindo pela vinda do reino de Deus. Eu não sei como você tem visto Jesus até hoje e o que você tem esperado dele, mas a Bíblia nos ensina a contemplarmos Jesus como o Rei. O único que pode fazer o reino de Deus acontecer em nossa vida, sociedade, casamento, educação de filhos, é Jesus. Jesus traz o reino de Deus para nós. E o que mudará a sua história é a chegada do Rei Jesus e do reino na sua vida. O que mudará a nossa sociedade é a chegada de Jesus e do reino de Deus para o Brasil. O reino de Deus é esse reino que nós devemos buscar. E quando o reino de Deus chega, a vontade de Deus acontece. Assim como ela acontece no céu, ela começa a acontecer também na terra, a vontade perfeita de Deus. E algumas coisas nós sabemos não são a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus o medo, a violência, a epidemia de enfermidades, o desemprego, o divórcio, o desrespeito dos filhos para com os pais, a corrupção, o roubo, a infelicidade. Essas coisas não são a vontade de Deus, mas elas continuam acontecendo porque o reino de Deus ainda não chegou. Devemos esperar em Jesus que o reino de Deus venha. E é interessante porque muitos cristãos, eu já vi muitos cristãos dizerem assim: a minha vida é muito difícil. Alguns chegam a dizer: a minha vida é um inferno. E as pessoas ficam como que invocando essas coisas, quando nós deveríamos invocar e buscar o reino de Deus. Comece a buscar o reino, comece a invocar o reino, comece a viver inspirado no reino de Deus, e o reino de Deus vai chegar para você, para o seu lar, para a sua vida, para a sua família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. E o primeiro a ser transformado deve ser você, porque a transformação começa individualmente, por cada um de nós. Os primeiros corações a serem transformados devem ser os nossos. O segundo a ser transformado, a segunda transformação, deve acontecer aonde nós vivemos. O ambiente onde nós vivemos deve ser transformado pela inspiração do reino de Deus que chegou. O nosso lar, a nossa casa, nosso local de trabalho, quando o reino de Deus chega, tudo é transformado. Passamos a viver uma vida mais justa, mais sóbria, inspirados pelo reino. E por fim, meus irmãos, o Deus que toca a nossa vida, o Deus que toca o nosso ambiente de vida, passa também a transformar a sociedade onde vivemos, porque Jesus passa a ser o Rei. As leis passam a ser as leis de Cristo, e o amor ao próximo passa a ser manifestado. Concluindo, o que eu espero de Jesus? Foi essa pergunta inicial que levantamos no começo. O que eu espero de Jesus? O que você espera de Jesus? Primeiramente, meus irmãos, eu vejo Jesus como aquele que pode mudar a história pessoal de qualquer pessoa. Primeiramente isso. E é isso que eu espero de Jesus. Eu espero que Jesus transforme a minha vida, eu espero que Jesus transforme a sua vida. Eu espero que Jesus transforme vidas através do poder do reino dos céus. Em segundo lugar, eu vejo Jesus como aquele que pode mudar o curso do nosso país. Ele pode mudar a história da nossa nação. Um cristão jamais pode dizer: o Brasil não tem jeito. O cristão deve dizer com frequência: o Brasil é do Senhor Jesus. Isso, irmãos, deve inspirar as nossas orações pelo nosso país.
E por fim, eu espero que Jesus faça vir sobre nós o reino, de tal forma que a vontade do Senhor, como é feita no céu, seja feita em nossa nação.